Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Fala galera, bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e eu tô aqui com a Kate. Oi galera. E a Nath. E aí galera, beleza? E a gente vai falar um pouco de mercado de trabalho, como se preparar para entrevista, que tipo de skills as empresas estão mais pedindo hoje em dia e mais outros detalhes bem legais. Pra quem não entendeu a voz fina do Montanha hoje, eu sou a Isa e eu tô fazendo um cosplay de Montanha aqui na nossa edição feminina. Meninas, se apresentem. Kate, fala um pouco mais sobre você, onde é que você trabalha, o que você gosta de mexer, qual é a sua experiência? Bom, eu sou líder de desenvolvimento front-end no Banco Neon, também sou organizadora do Front Sampa e, no geral, sou desenvolvedora também, gosto muito de front-end, trabalho hoje muito em questões de arquitetura, automatização dos processos de front-end e também, atualmente, estou desenvolvendo Internet Banking aí, é isso que eu faço. Porra, acho que tem coisa pra caralho nesse currículo aí. Nath, conta um pouquinho mais sobre você. E aí, pessoal? Bom, eu sou Nath, sou desenvolvedora front, arrisco bem pouquinho aí no back, aprendendo algumas coisas. Trabalho no Get Ninjas. Tô aí na área há um tempo e sou apaixonada por JavaScript. Eu acho que esse aí é a unanimidade. Acho que todo mundo tá na vibe do JavaScript há um tempo aí. Pode crer. Vamos lá para os recadinhos, o moralzinho da semana. Primeiramente, gostaria de falar que estamos participando da campanha hashtag O Podcast é Delas. Então, se você quiser saber mais sobre essa campanha, entre lá em opodcastedelas.com.br. Espero que vocês gostem desse episódio de hoje, que está bem especial. Então, vamos começar aqui, primeiramente, os nossos patrocinadores desse episódio, que é a Alura, cursos online de programação, mobile, front-end, back-end e muito mais. Se você quiser se aprimorar na área de TI, fazer cursos aí, entre lá em alura.com.br. Se você quiser trocar de empregos, quiser entrar numa empresa na área de TI, você pode entrar em Revelo. Lá eles têm as melhores empresas para se trabalhar no ramo de TI, revelo.com.br. E aqui também um novo patrocinador aqui, que é a Van Hack. Então vai acontecer aqui uma feira de recrutamento, e um hackathon para empresas lá do Canadá e também de outros países da Europa, que vai acontecer aqui em São Paulo. Vai ser dia 17 e 18 de março, um feriado aí prolongado, um final de semana longo aí de hackathon e uma feira de recrutamento para quem quiser ir trabalhar para fora do Brasil, especialmente no Canadá e Europa, beleza? Mais informações você pode entrar em vanhack.com/São Paulo. Vai estar aqui o link na descrição também de um vídeo no canal do YouTube, ele com lá o pessoal do Canadá Diário falando sobre essa feira também, beleza? Então também queria agradecer todo mundo que ajuda aí o Dev na Estrada financeiramente pela plataforma do Apoia-se. Então é apoia.se/Dev na Estrada. Muito obrigado a todos aí que estão apoiando, são mais de 100 pessoas, temos lá os apoios medianos que você pode ter acesso ao nosso grupo no Telegram e também um outro apoio maior que a gente vai fazer um hangout mensal, rolou um já o mês passado, esse mês vai rolar o próximo, espero que o pessoal que participou tenha gostado e quem vai participar esse mês goste também. Queria agradecer a todo mundo que apoia lá pelo PicPay, muito obrigado também, que não é um apoio recorrente, é um apoio único, e também na carteira de Bitcoin, e também todo mundo que apoia o Cast, mandando recados, mandando feedbacks, mencionando a gente nas redes sociais e conversando com a gente lá. Então a gente tem Twitter, @DevNaEstrada, Instagram, @DevNaEstrada, e temos também YouTube, YouTube, entra lá em youtube.com/DevNaEstrada ou procura na parte de busca do YouTube, você vai encontrar nosso canal, e se você mandar um feedback pra gente e tal, provavelmente a gente vai fazer um vídeo lá respondendo o feedback lá pelo YouTube, beleza? É isso aí de agradecimento, muito obrigado. Agora a parte dos eventos, nós estamos apoiando o Front em Sampa, que vai acontecer aí em São Paulo, frontemsampa.com.br, e também o Front em Campinas, também frontemcampinas.com.br. Fiquem ligados nesses eventos, vão lá, prestigiem, nós vamos estar lá também. E é isso aí, espero que vocês gostem do episódio de hoje, tá muito bacana e vamos lá. Vamos começar
começar falando do tema. O que vocês acham do mercado de desenvolvimento da nossa área em geral, tanto front quanto back? O que vocês já passaram? Alguma experiência que vale a mencionar? Bom, eu tô há um tempo fazendo entrevista com uma galera para entrar aqui onde eu trabalho. Há alguns anos também eu venho fazendo entrevistas com a galera, né? O mercado de front tá bombando, muita vaga. Toda empresa tem vaga e, cara, tem bastante gente se candidatando e tá bombando o negócio. Vaga não falta, oportunidade não falta, e não só pra front, né? Pra back, full stack, DevOps, o negócio tá bem legal pra gente. É verdade. Além disso, eu vejo que, assim, tem bastante oportunidade pra você arriscar em todas as áreas de dev, né? Então, tipo, por mais que você esteja começando e não saiba muito desenvolver, você tem bastante oportunidade de entrada, assim, de conhecer a galera da comunidade e começar a desenvolver. Isso eu acho bem bacana. Pode crer. Uma impressão que eu tenho, às vezes, é que, principalmente, acho que em São Paulo, vocês devem sentir isso até mais do que eu, que sou do Rio. Mas, às vezes, eu sinto que a coisa é tão disputada, sabe? O mercado é tão disputado, parece que nego de troca de jogador de futebol, tá ligado? Tem que ser uma janela, e aí nego tenta puxar alguém de uma empresa tal pra ir pra outra, não sei o quê. Eu acho que isso, até certo ponto, acho que começa a ser até um pouco prejudicial para certas agências ou produtos, porque muitas vezes você tem uma rotatividade tão grande na empresa que é até difícil você conseguir ter um trabalho mais sólido, assim, da mesma equipe. Acho que hoje em dia tá até meio difícil você achar uma estrutura mais sólida, assim. Sim, aqui no Neon, a rotatividade tá bem grande, porque o pessoal vê o local que você tá trabalhando, suas experiências, e sempre tem gente tentando puxar a galera daqui pra ir pra outro lugar, e a galera não para. Também a gente recebe muito currículo aqui, então nunca falta desenvolvedor também. Cara, tá uma loucura mesmo. Não, o que eu ia falar é que, tipo, é bem ruim essa parada de a gente trocar bastante de trampo, né? De tentar ir pra todas as oportunidades que a gente tem no mercado, porque a gente acaba não se especializando ou não aprendendo muito uma única coisa. Por exemplo, hoje um tema bastante forte é performance, assim, que eu vivo no meu dia a dia. E eu sei que se eu trocar de trabalho hoje, provavelmente eu vou encarar outras coisas e não vou focar em performance pra poder melhorar e aprender um pouco mais disso, sabe? Então eu acho que muito do que a gente busca, a gente tem que se aprofundar também, sabe? Por mais que a gente tenha muita vaga, a gente tem que tomar cuidado com essa grande mudança que tem no mercado. E concordo com essa parte de você acaba não focando naquilo, né? Você entra num projeto que é focado, sei lá, em Node, aí você vai pra outro lugar e já é uma coisa totalmente diferente. Então você não cria vínculo com lugar nenhum e você acaba não se especializando mesmo. Você sempre vai ser aquele profissional que sabe de tudo, mas não é especialista em nada, sabe? Eu curto bastante. Já teve uma época que eu fiz mudei bastante de empresas, né? Mas eu comecei a sentir essa falta. Poxa, eu não sei, não consigo focar muito em alguma coisa. Quando eu começo a focar, eu saio, vou pra outro lugar. E muitas vezes era por conta de dinheiro. Aí eu parei com isso e comecei a criar raízes em alguns lugares. Isso é muito bom, porque você cria um vínculo com o seu time, acaba fazendo amigos, inclusive, né? Você amadurece junto com o time, foca naquilo, acaba se especializando, e quando surgir uma oportunidade melhor que é daquele segmento que você gosta, aí você vai fundo. É verdade, eu gosto muito de pensar, especialmente nisso que você falou, de conseguir construir uma relação com a equipe e tal. Eu acredito muito em você entregar um resultado sólido de qualquer que seja o tempo que você tenha estado naquele lugar, assim. Não precisa também ser, ficou 2 anos e aí só vai sair depois de 2 anos porque já fez alguma coisa, assim. Pode ser o tempo que for, pode ser 3 meses, pode ser 1 ano, mas eu acho que desde que você consiga fechar um ciclo ali, que você tenha pelo menos impactado as pessoas ou o produto que você esteja trabalhando de alguma forma, eu já acho que é bem válido. Mas nisso que vocês falaram a Nath, que já trabalhou tava focando em performance, Kate, você falou do Node, o que vocês
vocês veem como as skills que estão em alta, assim, que geralmente a galera sempre pede nas vagas mais legais? O que vocês acham que vale a pena aprender se a gente for focar nessa questão do mercado de trabalho? Então, a gente tem um problema de expectativa versus realidade, né? Você vê as vagas, os caras pedem, sei lá, 10 coisas, pede pra você manjar de 30 frameworks, de, sei lá, precisa manjar de DevOps, precisa manjar de performance, precisa disso, aquilo, e às vezes você nem usa muito dessas coisas, né? O que eu vejo que é o principal pra você saber nesse atual cenário é principalmente JavaScript. JavaScript, cara, todo framework atual, tipo React, Angular ou whatever, qualquer um desses no final JavaScript. Então, se você souber isso, você consegue trabalhar com essas bibliotecas em qualquer lugar. Só que aí a galera vê essas vagas assim e várias libs e a galera, putz, eu não sei isso, eu não vou me candidatar, sabe? Mas, enfim, JavaScript, CSS principalmente, pra front, né? O que mais? HTML também, não precisa nem falar. De tecnologias, basicamente isso, né? Saber um pré-processador também. Geralmente a galera pede SAS, né? Não sei se ainda tá em alto SAS ou Styles, mas sempre pede um pré-processador, um template também de HTML e também geralmente pedem pelo menos um conhecimento ali em alguma linguagem back-end, né? Dependendo do nível que você for, tipo, você já precisa ter um pouco mais de noção, né, de outras áreas. A real é que, tipo, a galera que é de RH, né, que pede vaga, assim, que tá atrás de pessoas, eles não sabem muito bem o que precisa. Então, tipo, eles pedem tudo, né? E não é isso que a gente tem que saber, né? A gente tem que saber exatamente o que a gente falou, tipo, a base. E o principal, na real, é você saber falar que você sabe fazer aquilo, sabe? Você falar que, mano, eu sei JavaScript e se eu precisar mexer com React, Vue ou Angular, que seja, tipo, eu vou conseguir me virar porque eu sei a base do JavaScript. Sei lá, eu acho que teve um podcast que a Kate participou, alguma coisa que eu vi ela falando, eu não sabia Angular, alguma coisa assim, e debulhei o negócio, aprendi mó rápido e fui, sabe? Por quê? Porque sabia a base. Então é o principal, é a base. Não adianta a gente querer saber um monte de framework que não é importante. É sempre a base, a lógica, enfim, isso, sabe? Você falou da questão do RH, que eles pedem tudo, assim. Como eu sempre tô recebendo currículo pra galera entrar, o que acontece nos RHs, né? Eles pedem um feedback pra galera de desenvolvimento sobre o que os desenvolvedores precisam manjar. E aí que é o problema, né? Porque os desenvolvedores falam, precisa disso, precisa daquilo, mas vocês nem usam, entendeu? Pode crer. Aí fica aquela expectativa, um monte de coisa que a empresa tá pedindo e não usa metade. Até recentemente eu tava fazendo um processo aqui pra um novo front e eu coloquei basicamente lá, você precisa manjar disso, disso e disso. O teste eu coloquei até na descrição, o teste é uma coisa que você vai usar, nada de coisas que você não vai usar. Pronto. Aí falava na descrição, como fala nas instruções, você precisa saber JavaScript, CSS, HTML. Pronto. O resto, se a gente aplicar aqui algum framework, o cara vai ter a base e vai saber desenvolver aquilo, né? Então tem muito esse problema de a galera pede muita coisa pro RH, o RH publica um monte de coisa, fala que é necessário tudo aquilo e causa uma ansiedade na galera de querer saber tudo ao mesmo tempo e acaba não sabendo de nada, né? Pode crer. E uma coisa é fato, tipo, isso também serve muito pra filtrar a galera, sabe? Eu vejo pelo menos dessa forma. Se a galera vê que tem um monte de coisa e não arrisca nem mandar o currículo pra ir trocar uma ideia, você já lima, tipo, mó renca, sabe? Então eu acho que a melhor coisa é a gente saber a base e ter certeza que a gente se sente confortável com aquilo, sabe? Porque aí você vai ver o que vai rolar do pedido do RH, enfim, da empresa. Mas aí que mora o problema também. Tem muita gente despreparada sobre essa base se aplicando em vagas que eles não vão acabar não dando conta. Por exemplo, eu recebi muito currículo de gente falando, não, eu sei JavaScript, eu mexo com jQuery hoje, mas se me der JavaScript eu vou conseguir mexer tranquilo. Aí chegava aqui, passava o teste, a pessoa não sabia escrever, não sabia como montar o teste e tudo mais. Então a pessoa ela tem que ter uma noção também.
também. Conversa com a empresa e fala, pô, mas o que vocês usam aí? Porque uma coisa é você olhar a descrição da vaga, outra coisa é você conversar com o recrutador e perguntar, ver do que se trata a empresa, com que eles trabalham, com que eles lidam no dia a dia, porque aí fica muito mais fácil para você se aplicar para um teste. Mas a gente não sabe de back-end, né? Tipo, e back-end? Como tá o back-end aí, Isa? Back-end acaba sendo um pouco mais simples, um pouco mais simples, mas não trivial também, porque você tem uma variedade um pouco menor ali das ferramentas que você pode usar, assim, não é uma coisa que por exemplo, a gente tem enfrentado muito do que o pessoal chama de decision fatigue no JavaScript, por exemplo, que é você ter centas ferramentas diferentes e frameworks para fazer uma mesma coisa, que tem algumas diferenças, tipo, no back-end ser um pouco mais sólido, você não tem uma variedade tão grande, você tem ferramentas mais sólidas e mais que já estão presentes no mercado há mais de 10 anos, por exemplo. Então, nessa questão de se aplicar para vaga e da tecnologia, da stack, você tem que saber um pouco menos estafante, assim, você geralmente, até porque quando é back-end, a menos que você esteja aplicando para uma software house, que eu acho que você entra muito no que eu vivo em agência, assim, acaba que a demanda é por projeto, então você não tem como falar exatamente o que você usa, porque hoje a gente está usando o React, amanhã pode ser que o cliente peça outra coisa, e nesse caso da software house é parecido, assim, vai pro projeto e a linguagem que você usa acaba meio que dependendo, mas assim, geralmente se você está aplicando para produto, alguma coisa assim, provavelmente a sua code base vai ser em uma linguagem predominante, assim, mesmo se você tiver uns microserviços, eles provavelmente vão ter algum senso de maioria. Então, provavelmente vai ser só, tipo, por exemplo, uma linguagem e algumas ferramentas diferentes, mas aí o que muda, eu acho que é a sua base teórica tem que ser um pouco maior. Você tem que estar familiarizado com alguns algoritmos, por exemplo, para busca ou para ordenação. Você tem que estar familiarizado com estruturas de dados diferentes, então acho que muda um pouco, mas eu acho um pouco menos desesperador nessa parte de você conseguir se preparar para entrevista, entendeu? Porque é uma coisa um pouco mais familiar para você, provavelmente, de entrevista a outra, porque provavelmente os conceitos vão ser parecidos, os algoritmos vão ser parecidos, é até mais fácil você achar questões para se preparar para uma entrevista na internet, então eu acho que se a gente for comparar os dois tipos de processo, eu acho que até pro back-end é um pouco mais tranquilo. Mas vocês falaram, Kate, você falou bastante da galera que manda o currículo e tal, e aí fala que usa X ou Y. Nessa seleção do currículo, o que chama a tua atenção? O que você bate o olho e fala, cara, acho que eu vou chamar esse cara aqui pra fazer a entrevista? Então, geralmente a recrutadora, ela me passa, assim, ela tem uma pré-seleção, eu falo, pô, eu preciso que o cara saiba JavaScript, CSS, HTML e passa mais alguns conceitinhos, né? Eu preciso que o cara também saiba mexer no pré-processador, que saiba metodologias, sei lá, Atomic Design ou bem. E aí ela faz essa pré-seleção dos currículos, né? E o que ela vê que se encaixa, ela me manda e eu dou uma olhada no LinkedIn, geralmente. Vejo se tem, a galera tem recomendação, principalmente, se tem algum amigo comum. Pergunto pro amigo se você já trabalhou junto, como a pessoa é, se a pessoa é bacana pra conviver em time, de skills. Eu olho se ela realmente sabe mexer com HTML, CSS e JavaScript, dando os exemplos, né? Se tem algum projeto, também dou uma olhadinha, vou no projeto. Eu procuro, assim, não olhar código-fonte, porque, né, todo mundo trabalha em time, todo mundo coloca a mão, nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento, o estilo de desenvolvimento varia, então eu acabo não olhando muito código-fonte, assim, o resultado. Então, dou uma pesquisada meio que geral, assim, também olho bastante rede social da pessoa, porque, por exemplo, LinkedIn, a pessoa é linda e maravilhosa, e você, sei lá, procura a pessoa no Facebook, a pessoa é um hater do mundo, sabe? Pode crer. Então, eu olho muito, eu olho muito tudo, cara. Porque eu já tive péssimas experiências, assim, com pessoas que na entrevista foram sensacionais. Primeiro dia foi sensacional, mas depois a pessoa virava o diabo, sabe? Então, eu acabo olhando tudo, não só skills, né? Pra
montar um time bem bacana. Pessoas legais que manjam e que se preocupam com o resultado dos projetos, né? Então, por isso que eu falei da questão de não olhar o código-fonte sem o resultado. Pode crer, eu acho que esse lado que você falou de averiguar exatamente nas redes sociais pra ver como é que a pessoa, acho que o lado comportamental, acho que na minha opinião conta mais até do que a parte técnica do candidato ou da candidata, porque bem ou mal, cara, é uma pessoa que vai fazer parte de uma equipe, ou seja, ela precisa saber colaborar em equipe, ela precisa saber ouvir a opinião de outras pessoas, então, e isso eu acho que é uma coisa super difícil de você pegar em entrevista, assim, porque também já aconteceu comigo várias vezes da pessoa ser maravilhosa na entrevista, parecer super gente boa, não sei o que, e aí quando você começa a trabalhar com a pessoa, você vê que é uma daquelas pessoas que gosta de fazer tudo sozinho, por exemplo. Isso pra mim é uma coisa que eu acho dificílima de você conseguir pegar essa nuance na entrevista. Por isso que eu olho muito todas as redes sociais, geralmente. Era até uma coisa que a gente ia falar, né, mais pra frente, tô dando uma adiantada, mas tem que ter muito cuidado hoje com o que posta em rede social, como você se comporta, né, na internet, porque não adianta você só saber ser uma pessoa excepcional codando, mas é muito importante você ser uma pessoa de boa convivência, aquela pessoa de boa que todo mundo gosta de trabalhar com você, sabe? Pode crer. Com certeza, ainda mais que a gente trabalha, maior parte do dia a gente tá trabalhando, maior parte do dia a gente convive com colegas de trabalho. Se a pessoa tá ali, não sabe ouvir um feedback, se ela não tá afim de estar ali interagindo, é muito complicado, né, você viver assim o dia a dia. Então é muito importante mesmo. Pra vocês terem noção, no emprego anterior, eu ajudei a contratar um menino que ele foi excepcional, assim, ele falando, a gente não aplicou teste pra ele, né, na época, não tinha teste. Só conversou, ele falou que manjava XYZ, parecia excepcional, parecia uma boa pessoa, a gente contratou ele. 3 meses depois, o cara falava comigo e parecia que ele ia me bater, assim, o RH ficava assustado quando ele começava a discutir comigo. Então, era uma coisa surreal. A pessoa é uma coisa na entrevista e quando entra no time, desanda tudo. É complicado. Outra coisa polêmica que eu acho é justamente essa questão do teste. Que eu acho que muitas vezes, assim, obviamente é uma ferramenta muito boa para você conseguir avaliar a qualidade técnica de um candidato, mas ao mesmo tempo eu acho que isso também não é totalmente justo, porque às vezes, assim, eu valorizo muito o potencial de uma pessoa para aprender. Então, assim, não necessariamente no teste a gente consegue ter uma noção disso. Especialmente naqueles testes famigerados de quadro branco, né? Whiteboard Challenge. O que vocês acham dessa forma de avaliação? Cara, eu particularmente, assim, eu gosto de fazer teste pra saber como é que tá o mercado, sabe? Pra entender o que a galera pede, ver qual é o nível, até que nível que eles vão, assim. Então eu acho legal, mas assim, não sempre pra valer, sabe? Tipo, tô procurando emprego, às vezes é um saco, né? Tipo, putz, eu tenho que fazer um teste. Mas é legal que você consegue ter uma noção. Eu acho que puxando um pouco pra o tipo de whiteboard e tal, eu fiz uma entrevista que eu achei bem bacana. Foi um whiteboard, entre aspas, mas tipo, eles falaram assim, a gente trabalha remoto aqui, a nossa cultura é essa, então você vai codar aqui, só que você vai codar como se fosse um dia de trabalho. Então você vai resolver um problema que, era bem tranquilo, assim, de JavaScript puro, fazendo teste mesmo em Mocha, e beleza, pode trocar ideia, tal, pesquisar na internet. Pô, sabe, eu gastei um tempo ali na empresa, mas foi legal, assim, troquei uma ideia, conheci a galera e, tipo, me senti confortável, sabe? Então eu acho que tem jeitos pra gente aplicar teste, sabe? Eu fiz teste pra algumas empresas, né? Não foram todas, mas eu, assim, gostei de fazer o teste, né? E eu sempre peço também pra galera fazer teste, pra dar uma avaliada. Eu não avalio, assim, se a pessoa manja muito do que eu tô pedindo. Eu até coloco isso no teste, coloco destacado lá nas instruções, que eu não tô procurando uma pessoa que seja excepcional. Depende também do nível que eu tô procurando na época, né? Mas eu sempre falo pra pessoa, poxa, eu vou avaliar como você pensou, qual é o resultado final de uma arquitetura, como
como você pensou para montar o teste, como você organizou as coisas. É claro que ela tem que saber um pouquinho do que ela tá fazendo ali na linguagem, principalmente se for JavaScript, né? Mas eu sempre falo que eu vou avaliar esse tipo de coisa. A pessoa documentou, ela comitou direito, se ela seguiu as instruções, isso é uma coisa que é terrível, gente. Muitos dos testes que eu recebi ultimamente, a galera não segue as instruções, é importante seguir, viu? Mas basicamente isso, eu curto muito pegar uma galera que não seja totalmente especialista, mas que ela esteja aberta a aprender com o time. Então, muitas das pessoas que eu tenho aqui comigo, elas não eram especialistas, elas não eram seniors, elas começaram, sabia a base, o conceito, estavam abertas a aprender e também ensinar, né? Então, foram contratações bem legais. Boa. E nessa questão do teste, assim, no lado da empresa que o candidato está aplicando, eu acho que uma coisa legal é você também dar o feedback, caso o candidato tenha sido rejeitado. Vocês já passaram por alguma situação que vocês tenham visto um caso bom ou um caso ruim disso? Geralmente, quando eu quero a parada, eu fico enchendo o saco, na real. Então, tipo, a pessoa é obrigada a me dar o feedback, sabe? Tipo, ou eu vou parar de encher o saco, ou vou ficar enchendo o saco pra sempre, sabe? Mas é um saco mesmo. Tem bastante gente que reclama. Pô, você tá ali na expectativa, será que vai? Ninguém fala nada. Nossa, é angustiante. Isso a gente tem que cobrar muito o RH, né? Porque às vezes ali na correria, RH de empresa é meio complicado, porque é tanta vaga assim pro cara gerenciar que ele acaba esquecendo de dar o feedback pra pessoa, mesmo que seja negativo. Mas eu sempre procuro falar, a pessoa não passou por isso, e o RH nosso, ele fala o feedback. Já aconteceu até um caso engraçado de um menino da minha equipe, ele avaliou o teste, colocou os pontos que ele achou, tipo, que o cara mandou meio mal, o cara pegou aqueles pontos e jogou na comunidade, assim, do Facebook e falou, mano, por que eu tô errado nisso? Tipo, deu uma discussão, uma baita de uma discussão lá. Foi o caso, assim, mais engraçado que eu vi, né? Mas geralmente o pessoal leva na boa o feedback, eles até respondem, falam, valeu, eu tô aberto pra próxima oportunidade, fico à disposição quando precisar, mas sempre tem uma resposta muito boa. O bom é que nessa daí vocês já limaram um cara que não sabe receber feedback, né? Exatamente. Verdade. Imagina o cara entrando aqui, como que ia ser? Nossa, não tinha pensado nisso. E galera, tipo, de verdade, saibam receber feedback, isso é muito importante, porque é daí que a gente cresce, daí que a gente vê nossos pontos fracos, sabe? Isso que é legal, tipo, se a pessoa falou, cara, você tem que melhorar nisso, entenda, tipo, para um pouquinho, por mais triste que seja você não conseguir aquela vaga, para um pouquinho e reflita, sabe? Tipo, por quê? Tá, então eu vou melhorar nisso. Porque é assim que a gente cresce, sabe, profissionalmente. É assim que a gente cresce na vida pessoal, né? Se você não sabe receber feedback de nada, lascou. Exatamente, eu acho que assim, essa parte de você estar num processo seletivo ou de você, se não passar, ter o feedback, eu acho super importante porque, cara, às vezes isso vai definir, por exemplo, o fato de você ter tido um feedback bem preciso sobre o que você precisava ter melhorado, às vezes vai definir se você vai conseguir o emprego do próximo processo, sabe? Eu acho que isso é super importante. E nessa parte, assim, da preparação pra entrevista, o que vocês geralmente acham legal ou já fizeram? Se vocês se preparam com exercício? Qual é a técnica de vocês? Olha, não me preparo pra nada na vida, eu só me jogo. A galera que me conhece, eu só me jogo, vou lá, se der certo deu, se não deu, tudo bem, tento de novo mais tarde, sabe? Então, eu mesma não tenho uma preparação. Eu sento na mesa, converso, precisa fazer o teste, faço o teste, vou na empresa, já fiz teste em empresa, acabei de me lembrar também, muito tempo atrás, eu acho que na primeira agência que eu trabalhei, mas precisa fazer o teste em casa, eu faço também. E eu só me jogo mesmo. Vou lá, troco uma ideia como se fosse amigos no bar e é isso, né? Eu também procuro não ficar muito nervosa. Às vezes eu fico um pouquinho nervosa, assim, quando eu vou conversar com uma galera que eu vejo pouco ou nunca vi na vida, mas eu tento sempre controlar, assim, ouvir muito o que estão falando, vou falando espontaneamente. Sempre foi uma coisa que deu certo, né? Eu também não me preparo, não. Assim, geralmente eu não fico nervosa, que eu vou, tipo, meio desencanada, assim, falar, o que tiver que ser, vai ser, sabe? Mas, por exemplo, eu sou meio nervosa. Tipo, hoje, pra começar aqui, já tava nervosa
nervosa pra caceta. Ah, sei como é. Mano, eu tava tremendo. Eu falei, cara, que bagulho idiota. Ô, Nath, eu já te entrevistei também, não? Já trocamos ideia. Sim. Ah, verdade. Eu já entrevistei a Nath. Fui bem? Porra, foi, cara. Eu já fiz entrevista também, tipo, de entrevistar a galera. Mas geralmente, eu sei lá, eu fico com vergonha de tudo nessa vida. Mas enfim, bom, voltando. Eu geralmente não me preparo e eu acho que a preparação é muito mais diária de tudo, assim. Mano, porque você vai falar das coisas que você sabe, que é desenvolver. Você vai falar sobre JavaScript, CSS, se você for front. Então, cara, você não vai poder mentir, você vai ter que falar a real. Não tem, sabe, tipo, o que você temer ou se preparar. Você vai se preparar diariamente, estudando, trabalhando, enfim. E eu acho que essa é a preparação, é a gente nunca deixar a bola cair, sabe? Você tocou num ponto muito importante que é não mentir, né? Porque tem muita gente que vai nas entrevistas e elas falam muito mais do que elas são, do que elas fazem no dia a dia. Então você vê, você até, eu pelo menos olho assim, fico encarando a pessoa, geralmente a pessoa fica um pouco nervosa na minha presença, né? Aí dá pra perceber um pouco quando a pessoa tá aumentando um pouco a história ou dando aquela mentidinha básica, né? Mas é importante ser muito sincero nas entrevistas. Pô, você manja disso? Não. Ah, beleza. Tá disposto a aprender? Sim. Então fechou. Então é um ponto muito importante, né? E outra questão também nas entrevistas ninguém tá preocupado se você tá nervoso. Todo mundo sabe que tem aquele nervosismo em entrevista. Então, é só se for uma empresa muito coxinha, né? Ou também, sei lá, uma vaga de comercial você tem que saber falar, mas vaga para desenvolvedor assim, a pessoa não vai se importar se você estiver nervosa, estiver gaguejando um pouco, não tem problema. O importante é ser você mesmo ali e ser bem sincero e claro no que você tá falando. Eu vou dar um exemplo, tipo, de você ser sincero e, mano, falar que não sabe é a melhor coisa. O meu primeiro trampo na área foi falando isso, tipo, eu fui fazer uma entrevista, e aí o gerente da época perguntou, você sabe isso? Eu falei, não. Você sabe isso? Eu falei, não. Você sabe? Eu falei, não. Eu falei, cara, eu não sei, mas, tipo, eu quero aprender. Se você quiser me contratar, eu vou me esforçar pra aprender. Aí, tipo, sei lá, deu umas 2 semanas, demorou, assim, empresa grande, demorou, e aí eles me chamaram, e, tipo, eu não sabia nada, sabe? Então, cara, você ser sincero e ter boa vontade de aprender e receber feedback é sucesso. Você tinha citado quando eu falei que eu me candidatei para uma vaga que não sabia algumas coisas, né? Uhum. Eu lembro que eu vi a vaga, eu não me candidatei, mas me chamaram, por acaso, tipo, eu vi num dia, no outro me chamaram, aí eu fui na entrevista, os caras começaram a perguntar um monte de coisa, eu falei, não sei, me dá um dia que eu aprendo. Aí os caras, não, beleza, então me deram um dia, no dia seguinte fiz o teste, não foi a coisa mais maravilhosa do mundo, mas os caras viram que eu tinha força de vontade pra aprender e tentar. Então não tem problema nenhum você não saber alguma coisa, desde que você esteja aberto a aprender aquilo e se esforçar também, né? Pode crer, acho que muitas vezes isso é até mais importante do que a pessoa já saber de antemão e tal. Ainda mais no mundo que a gente vive, especialmente do front, e aí eu falo mais nessa parte, cara, as coisas mudam de um dia para o outro, tipo, de um framework para outro, de uma versão de ferramenta para outra. Então, se o cara não tiver esse jogo de cintura de aprender, de querer aprender e de ter essa fome, ele não sobrevive nem se ele souber muito bem uma base boa, sabe? E eu acho que, na real, quando eu entrevisto também, ou quando eu olho o currículo, ou quando eu olho o teste, na real, eu ligo muito mais pra essa questão do interesse e do sangue nos olhos. Eu acho que é uma parada mais importante, justamente por isso. Eu acho que isso também mostra muito do tipo de profissional que a pessoa é, né? Eu acho que ter esse interesse próprio, essa automotivação já representa muita coisa. Com certeza, faz toda a diferença, cara. É o que faz a diferença dentro de um time, né? Exatamente. Assim, eu acho que algumas das melhores pessoas que eu já trabalhei não necessariamente eram puta referências ou eram, tipo, o cara mais foda da parada tal, mas eles eram, pessoas que eram super dispostas a encarar coisas novas, que, tipo, não tinham medo de pegar pra fazer uma coisa que elas não sabiam, e 2 eram pessoas que estavam super dispostas a ajudar as outras pessoas que não sabiam ainda. Então, acho que essas são as 2 qualidades que eu procuro mais no candidato.
E agora, falando uma polêmica que eu acabei de pensar aqui, eu acho que muitos de vocês, acho que todos nós da área, na real, a gente já viu a polêmica do poxa, tô aplicando pra uma vaga de front e estão me perguntando sobre estrutura de dados. Que eu acho que muita gente, já vi muita gente ficar muito puto por causa disso. O que vocês acham sobre isso? Eu tenho uma opinião que eu juro que eu vou comentar, mas eu queria saber o que vocês acham desse crossover aí de habilidades pra uma vaga de front. Cara, eu olho essas vagas, pô, começa a fugir muito das skills de front, assim, beleza, é um bagulho bacana de saber, mas pô, não é obrigatório, assim, da parte do front, né, pelo menos creio eu. Eu olho essas vagas que pedem essas coisas que fogem da habilidade de front e eu não sei o que pensar, de verdade. Eu dou uma risadinha de leve, fecho a página e vou pro próximo, sabe? Aquela risadinha de canto de boca, né, tipo, putz, e balança a cabeça. É tipo, putz, cara, mais um. Pode crer, cara. Mas é foda, tipo, exatamente, mano. Tipo, sei lá, eu se foge muito, assim, eu acho a gente tem que saber, né? Tem que ter uma base, assim. Mas, mano, se foge muito do que eu sei, do que eu acredito que eu tenho que saber pra ser front, eu já falo, acho que não devo estar aqui, não, cara. Acho que tá meio estranho esse negócio. E tem que contar que também bastante gente da área de front, geralmente eles não têm faculdade, né? Esse tipo de coisa geralmente ensina uma faculdade. Eu tô errado, não sei. Porque eu mesma não fiz faculdade, então tem uns negócios que pedem de ciência da computação. Cara, calma, é pra fazer front, velho. Você não precisa disso, você não vai usar isso, né? Creio eu que não vai usar. Então, aí é que entra a minha opinião polêmica e contraditória. Eu acho que Vixe. Eu acho que, na real, vai puxar um gancho do que a gente tava falando antes daquela lista interminável de skill, que você tá aplicando uma vaga de estágio e aí você tem que saber 20 coisas e o salário é uma bananada no fim do mês. Eu acho que é um pouco diferente disso, sabe? Eu acho que eu defendo muito você só pedir na vaga se você sabe que você vai usar e se você tem essa preocupação, tá ligado? Eu acho ridículo uma empresa que, sei lá, faz front estático, por exemplo, e aí, não, tem que saber estrutura de dados, algoritmos de busca e não sei o quê. Mas eu acho que, cara, pra algumas propostas, assim, é legal que você tenha uma base nessa parte mais de ciência da computação, especialmente se você estiver muito, 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 muito interessado em performance, por exemplo. Se você estiver fazendo alguma coisa que seja um pouco mais robusta no sentido de que, por exemplo, se você tiver que criar uma ferramenta que vá navegar pelos seus arquivos. E aí você vai ter que usar um outro conhecimento, não porque o pessoal quer ser escroto e limitar a galera, mas eu acho que realmente você ter um pé ali na base mais teórica é interessante. Mas eu acho que, assim, a galera chia muito na hora de que vê essas vagas e dá esse risinho, justamente porque eu acho que tem muita empresa também que pede umas paradas totalmente irreais que nem sabe que não vai usar. Mesmo assim, pede pra, tipo, se dar um status ali de, olha, processo seletivo difícil, quer dizer que a minha empresa é valorizada. Isso eu acho ridículo. Mas eu acho que, assim, é legal sempre, na hora que a gente for se preparar pra um processo, uma entrevista, alguma coisa assim, você ter uma base um pouco mais ampla nessa parte da base, de como as coisas funcionam, de como você faz, de como funciona a alocação de memória, um conceito de threading, porque, assim, isso provavelmente vai te ajudar na entrevista. Tem várias vagas, várias empresas que pedem essa bagagem um pouco mais robusta na teoria, e porque às vezes isso também vai te ajudar no mundo real, assim, quando você estiver construindo uma aplicação e tal. Eu, por exemplo, eu fiz um pouco de ciência da computação lá na FRJ e eu larguei depois de um tempo, mas eu fiz bastante matéria dessa parte mais acadêmica. E eu também tinha esse mindset de, caralho, por que eu tô vendo isso, tá ligado? Eu nunca vou usar na minha vida. Por que eu tô vendo assembly, não sei o quê. E assim, obviamente eu não uso essa parada 99,999 do tempo. Mas, cara, eu já me peguei tendo que fazer uma função que era uma EDO, que era uma equação diferencial, para fazer uma animação, um cubic Bezier, tá ligado? Então, assim, isso te ajuda em momentos que você não tá nem um pouco esperando. E é óbvio que, assim, se você tiver que aprender, se você tiver que escolher o seu tempo entre aprender uma parada que você vê uma utilidade imediata ali, eu acho que vale muito mais a pena. Mas você ter um conhecimento um pouco mais distribuído também é uma abordagem muito legal, assim. Então vou falar, tipo, eu sou formada em publicidade, em marketing, nada a ver, né? Beleza. Mas eu, particularmente, tipo,
tipo, já senti falta de ter uma base mais de tecnologia. É um fato, assim. E eu acho que, tipo, eu sempre tô correndo atrás disso. É meio foda exatamente isso que você falou. Tipo, a empresa pedir e, cara, mano, você não precisa disso. Não é isso que você faz, sabe? Mas é importante. Eu acho que ter um pouco da base, assim, desse um pouco mais a fundo, assim, um pouco mais pra baixo, na verdade, não a fundo, né? Tipo, pelo menos um pouco superficial, entender um pouco superficialmente é importante. Mas é meio que você falou, tipo, depende muito da empresa que tá pedindo e do que você vai precisar fazer, né? Gente, peraí que eu tô pesquisando no Google faculdades próximas a mim pra entrar amanhã, tá bom? Eu me sinto muito mal nessas conversas que envolvem... Boa, vamos que aí eu termino logo a minha faculdade. Eu me sinto mal nessas conversas que envolvem faculdade e nessas vagas pedem um monte de coisa que eu não tenho faculdade, cara. Eu não sei nada da faculdade. Eu não sei nem como entra numa faculdade. Isso é muito foda, velho. Porque assim, a gente não tem faculdade técnica. A gente não... Eu sou formada, mas, tipo, nada de técnica. E, cara, tipo, muitas coisas você sabe resolver, você sabe o que é, só que termo você não sabe. E aí você fala, caralho, o que estão falando? Aí quando começa a explicar, você fala, ah, tá, não, isso daí eu sei o que você tá falando. Só que, tipo, isso é ruim, sabe? Isso é a pior coisa de não ter a faculdade técnica. Mas eu acho que é assunto, talvez, para outro podcast. Não, mas só complementando um pouco, acontece muito disso comigo, de a galera dá um termo assim e eu falo, não sei, começa a explicar, tá bom, eu mexo com isso todo dia, sabe? Exatamente. Então, é isso que às vezes eu sinto mal por não ter feito faculdade. Então, eu acho que o papel da faculdade, especialmente falando no mercado de trabalho, não é... Isso eu acho muito escroto também, que eu vejo várias empresas fazendo, é, por exemplo, limitar uma vaga só pra quem tem diploma. Cara, isso eu acho que é a parada mais cuzona do mundo. Sabe? Nossa, com Porque, certeza. cara, é uma área de pessoas que são autodidatas. Você quer que as pessoas saibam aprender sozinhas, então por que você pede por uma certificação que não representa nada, na real? Caralho, o que eu via de nego, tava no 10º período da faculdade, não sabia programar, fazer um for, sabe? E assim, eu acho que é um grande foda-se, se a gente for pensar em requisitos e formação, blá blá. Eu cago fortissimamente pra isso. Eu acho que você ter faculdade ou não te diz nada sobre a sua capacidade, sobre o seu entendimento técnico do trabalho. E eu acho que tem formas muito mais efetivas e eficazes de você procurar saber isso no candidato do que você, tipo, quantos papéis você tem nessa casa, tá ligado? Quantos diplomas. Mas eu acho que a única função da faculdade é te dar uma base teoricamente forte pra você, por exemplo, conseguir ter às vezes um entendimento um pouco mais profundo de como é que as coisas funcionam e às vezes você vai acabar tendo uma boa ideia do que é um problema ou por que uma aplicação tá lenta, porque você já viu coisas parecidas com isso. Mas eu nunca limitaria uma vaga pelo diploma ou qualquer coisa assim. Até porque, cara, todo mundo pode aprender todo o conteúdo da faculdade sozinho. Eu só querer, tá ligado? É só por uma questão do background. Aí tem que entrar uma salva de palmas agora, né? Tipo... Muito obrigada. Uma das pessoas mais fodas assim, que eu conheço em desenvolvimento, ela não tem faculdade. Tô tentando me recordar agora, mas teve um caso desse cara tentar entrar numa empresa e a empresa falava, pô, não dá pra te contratar porque você não tem o diploma, mas o cara é extremamente foda. Aí os caras ficaram tão agoniados pra contratar ele que tiraram esse pré-requisito de precisar ter o diploma só pra colocar ele. Depois que ele entrou, não teve mais essa, sabe? Pode crer. Isso é um grande tapa na cara do sistema, né? Eu acho que tem muita gente, muita instituição fuleira, tá ligado? Que se aproveita esse requisito de você ter um diploma pra fazer uns cursos merda, que não vai te ensinar nada, mas que você vai sair com papel e, teoricamente, isso prova alguma coisa sobre a pessoa, sabe? Acaba que vira uma máquina aí de lucro da educação, que também é assunto pra outro podcast. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a vocês por aceitarem a participar desse episódio que foi maravilhoso. Eu amei conversar com vocês sobre o mercado e sobre as skills. Eu acho que foi muito, muito foda. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer feedback, qualquer dúvida, comenta aqui que a gente responde vocês. E obrigada, Kate. Então, tamo junto. E obrigada, Nath. É nóis. Foi da hora, gente. Valeu, galera. Abração, beijos. Até a próxima. Falou. Falou.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.